Pessoal, aqui quem fala é o professor Eduardo. E essa semana nós estamos passando pela semana do trânsito na escola, né? Por isso que nossa aula é um pouco diferente. Ela é sobre a educação no trânsito. E qual a importância da educação no trânsito? Acidentes de trânsito estão entre as 10 maiores causas de óbito no Brasil, ou seja, se você coloca em comparação com mortes por violência, por doenças isquêmicas, doenças por epidemia, nosso trânsito está entre os 10 maiores causadores de óbito no Brasil. Então, é importante orientar e conscientizar o aluno sobre as normas de trânsito e os riscos quando elas não são seguidas. Então, nosso sistema de trânsito ele possui normas, né, que servem exatamente para garantir a segurança tanto dos condutores como dos pedestres. Então, essas normas são feitas para evitarem esses acidentes, né, que tanto causam mortes e devem ser seguidas. Aqui eu trouxe um gráfico para vocês que tem a quantidade de óbitos causados em cada ano pelo trânsito, certo? Em 2011, nós tivemos 44.553 mortes causadas, certo? Em 2012, nós tivemos 46.051. Em 2013, 43.452. Em 2014, subiu mais um pouco, foi para 44.823. E a partir de 2015, esse número tem caído. Houve um foco maior em educação no trânsito, né? E por isso a quantidade de óbitos foi de 44.823 em 2014 para 31.307 em 2019. Só que ainda é um número muito grande. Nosso trânsito ele mata mais do que várias guerras civis pelo mundo. Então é algo que tem que ser educado para que evitem esses acidentes de trânsito. Tá certo, pessoal? E para que a gente possa entender essas normas de trânsito, uma boa parte delas vem das sinalizações. Então, a sinalização tem por seu objetivo passar uma mensagem através de uma placa, né, para os condutores e também para os pedestres. E elas são divididas em alguns grupos que eu vou mostrar aqui para vocês. O primeiro grupo são as placas de regulamentação. As placas de regulamentação, elas possuem uma tarja vermelha com fundo branco. As placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas mensagens são imperativas e o desrespeito a ela constitui infração. A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular. Então, olha só. Nessa primeira imagem aqui, ó, nós temos algumas placas que têm o seu formato circular. Quando você vê o formato circular, você já vai saber que é uma placa de regulamentação. Você não pode ignorar ela, porque caso você ignore, você vai estar cometendo uma infração. Aqui mais alguns exemplos de placas de regulamentação, né? Temos a placa PARE, que por sua mensagem traz a de parada obrigatória. Ela quer dizer ao condutor, né, que existe uma parada obrigatória à frente, normalmente um cruzamento. Essa placa com um triângulo voltado para baixo é uma placa de dê a preferência, que você deve dar preferência aos veículos que vêm em outra via. E essa placa de sentido obrigatório, né? Que no caso, o sentido à esquerda seria proibido de segunda a sexta, de 7 às 10 horas, exceto para ônibus. Então, todas essas são exemplos de placas regulamentadoras, de regulamentação. Sinalização de advertência.
As placas de advertência têm por finalidade alertar aos usuários da via as condições potencialmente perigosas, indicando sua natureza. A forma padrão do sinal de advertência é quadrada, devendo uma das diagonais ficar na posição vertical, né? Então, se você tem um quadrado e você deixa na posição vertical, ele acaba se tornando um losango, como é esse aqui, ó. Tá certo, pessoal? Então essas placas ela tem o formato de um quadrado com sua vertical, com a sua diagonal na posição vertical, ou se vocês preferirem, o formato de um losango. E no fundo dela você vai ter a coloração amarela ou laranja. Aqui temos dois exemplos, que é de uma placa que indica um semáforo à frente e outra que indica que há obras na pista. Tá certo, pessoal? Obras na via, obras próximas à via. E a última nós temos as placas de indicação, certo? As placas de indicação têm por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse, orientar condutores de veículos quanto aos percursos, destinos, distâncias e serviços auxiliares, podendo também educar o usuário. Suas mensagens são informativas ou educativas. Então, essas placas de indicação, elas mostram pontos sobre a via, certo? Aqui tem alguns exemplos. Nós temos essa primeira placa à esquerda, que tem o nome Goiânia, né? Ela indica a cidade em que você está chegando. Na via você vai ver essa placa e ela indica qual a cidade você está entrando em seu território. Essa segunda placa que está à direita, ela tem B. Ouro Preto e Regional da Pampulha. Aqui ela indica os principais destinos a que essa via dá acesso, ok? A da esquerda nós temos a placa de fronteira, né? Que ela indica que você está passando pela fronteira entre dois estados ou dois países, certo? E tem uma ponta indicativa da via que você está, né? Que ela indica se você está numa ponte, se você está numa via duplicada, se você está num viaduto, certo? Ela vai ser representada assim, por esse modelo de placa da direita, essa ponte Cidade Jardim, Zona Sul. E por último aqui, nos exemplos, tem a placa quilométrica, que ela indica a quilometragem que você está nesse percurso, né? Elas são marcadas em um sentido, e lá ela tem a indicação de quanto da posição em que você vai estar nessa via. E para que é que isso serve? Quando você precisa de algum serviço ou quando você precisa notificar a sua posição nessa via, normalmente vão perguntar em qual quilometragem dessa via você está. Então você vai dar a numeração da última placa que você viu e assim eles saberão exatamente onde você está nessa via. Além disso, existem outras placas que são as de serviços e as placas de pontos turísticos, certo? Que essas placas de serviços vão indicar, por exemplo, a localização de hospitais, de shoppings, de comércio da região que essa via dá acesso. E as culturais, elas vão dar a informação de pontos turísticos e de museus e algo do tipo, tá certo?